Olá, bem-vindos ao Mais Medicina e a aula de hoje é sobre tecido cartilaginoso. O livro base para a elaboração dessa aula foi o Histologia do Junqueira e Carneiro. O tecido cartilaginoso é um tipo de tecido conjuntivo rígido associado à absorção de choques, diminuição do atrito e o crescimento de ossos longos. Esse tipo de tecido também não é vascularizado e é nutrido pelo pericôndrio. Também não possui nervos e nem vasos linfáticos e serve de suporte para tecidos moles. O tecido cartilaginoso está associado a uma matriz extracelular composta por colágeno e elastina, que são glicoproteínas, e também proteoglicanos. O pericôndrio, mencionado anteriormente, é responsável pela nutrição das cartilagens, com exceção das cartilagens articulares, que são nutridas pelo líquido sinovial. O tecido conjuntivo é do tipo denso e modelado, e o pericôndrio é uma fonte de condrócitos, ou seja, possui células condrogênicas. O pericôndrio possui diversas funções além das já citadas, que é a troca de metabólitos, a oxigenação, formação de novos condrócitos, fontes de vasos sanguíneos e linfáticos. Dentro do pericôndrio existem células semelhantes aos fibroblastos que podem se multiplicar e originar os condroblastos. Os condroblastos se desenvolvem e formam condrócitos. Os condrócitos podem estar associados a outros condrócitos em uma mesma lacuna, chamado de grupo isógeno, que é um grupo de até 8 células oriundas de um mesmo condroblasto. Quando o condroblasto forma o condrócito, há a retração citoplasmática, a diminuição da quantidade de reentrâncias e saliências citoplasmáticas e a secreção de colágeno do tipo 2, proteoglicanos e glicosaminoglicanos. O tecido cartilaginoso tem origem mesenquimal. Portanto, células mesenquimais dão origem a condroblastos que imediatamente iniciam a síntese de matriz extracelular que afasta um condrócito do outro. Cada condrócito, então, fica em regiões mais isoladas e podem fazer várias mitoses, formando os grupos isógenos. Os condrócitos dos grupos isógenos serão cercados pela matriz territorial e separados pela matriz interterritorial. A matriz territorial difere da interterritorial porque ela possui uma maior quantidade de proteoglicanos, uma pequena quantidade de colágeno, quando comparada à outra, claro, basofilia mais intensa, metacromasia e se cora por paz. Há duas maneiras pelas quais as cartilagens crescem. O crescimento intersticial, oriundo da divisão de condrócitos, e também o crescimento aposicional, que ocorre a partir do pericôndrio, das cartilagens fibrosas, que são nutridas por líquido sinovial. Existem 3 tipos de cartilagens. As cartilagens hialina, com fibrilas de colágeno do tipo 2, as cartilagens elásticas, com pouca quantidade de colágeno do tipo 2 e uma maior quantidade proporcional de fibras elásticas, e as fibrocartilagens, compostas principalmente por colágeno do tipo 1. Falando especificamente acerca da cartilagem hialina, essa é a cartilagem mais abundante do corpo. Quando analisada a fresco, tem coloração branco-azulada e translúcida. A cartilagem hialina pode sofrer calcificação e a ação de agentes patogênicos. No adulto, essa cartilagem está presente na fossa nasal, regiões traqueobrônquicas, articulações de ossos longos, extremidades das costelas e em articulações móveis. No embrião, está presente formando o esqueleto deste embrião, e ela é base para a ossificação no disco epifisário. A cartilagem elástica está presente no pavilhão auditivo, na tuba auditiva, na epiglote, na cartilagem cuneiforme da laringe. Está associada ao pericôndrio e cresce por aposição. A cartilagem elástica tem coloração amarela a fresco devido à alta quantidade de fibras elásticas.
A cartilagem fibrosa, também chamada de fibrocartilagem, é um intermediário entre a cartilagem hialina e o tecido conjuntivo denso modelado. Está presente na sínfise púbica, regiões de aponeuroses ou os tendões e também formando os discos intervertebrais, que possuem algumas regiões, como o anel fibroso, mais externo, composto por tecido conjuntivo, e o interior, principalmente por fibrocartilagem, e o núcleo pulposo, que é substituído posteriormente por fibrocartilagem ao longo da idade. Esses coxins formados por fibrocartilagem são lubrificados e previnem o desgaste ósseo da coluna. O núcleo é como se fosse uma almofada contra choques. Falando um pouco sobre a matriz cartilaginosa desse tecido, podemos destacar que ela é composta por colágeno do tipo 2, que são fibras de dimensões submicroscópicas, ácido hialurônico, glicosaminoglicanos, substância fundamental amorfa, condroitina e vários outros. É uma matriz basófila que se cora então em azul pelo método hematoxilina-eosina, se cora em azul por ação da hematoxilina devido aos radicais sulfatados de glicosaminoglicanos. A condroitina é um glicosamino estrutural que participa fornecendo o arcabouço macromolecular do tecido cartilaginoso. A condroitina é capaz de aderir os condrócitos e a matriz de colágeno do tipo 2. Graças à alta quantidade de glicosaminoglicanos sulfatados ligados ao colágeno por ligação iônica, o tecido cartilaginoso atrai grande quantidade de água de solvatação devido a esses glicosaminoglicanos, formando uma importante mola biomecânica e conferindo rigidez a esse tecido. Pois bem, pessoal, essa foi a nossa aula. Curte, compartilhe o vídeo e se inscreva no Mais Med. Um abraço.